Nos últimos dias, ou até mesmo nas últimas semanas, nada tem sido mais comentado, mais falado do que a inflação que nós estamos observando. E novamente tivemos um dado alarmante da inflação que saiu aí de março, que coloca os últimos 12 meses com um nível de inflação de 8,5%, que é a maior inflação em mais de 40 anos. Né? Então, eu posso colocar aí na tela para vocês darem uma olhada e a gente vê o tamanho dessa inflação, porque essa inflação ela apresenta um comportamento mais agressivo desde a década de 80. Nós estamos agora num terreno da maior inflação dos Estados Unidos do século, né? Que foi aí entre o final da década de 70 e início da década de 80. Da última vez que isso aconteceu, nós tivemos o Fed trazendo a taxa de juros para 2 dígitos. Essa taxa de juros chegou até a quase 20% para derrubar essa inflação. Obviamente que ninguém espera uma movimentação nesse sentido por parte do Fed hoje, porque o nível de endividamento ele é muito maior. Então, nesse sentido, é praticamente impossível para o Fed e para outros bancos centrais produzirem esse tipo de choque de juros para diminuir, né, o nível inflacionário. Nós temos outras políticas monetárias que não eram utilizadas naquela época, que hoje são amplamente utilizadas, como a recompra de títulos por parte dos BCs, que envolvem não só títulos públicos, mas até mesmo títulos privados. E nesse sentido, nós tivemos recentemente o anúncio do Fed, ou melhor colocando, né, a publicação da ata da última reunião de março, que mostra que o Fed está disposto a vender até 95 bilhões de dólares de ativos que fazem parte do seu balanço por mês. Obviamente que na ata não ficou estabelecido o valor exato, mas sim o valor máximo. Então, nós temos que observar como isso vai acontecer. Por enquanto, não há sinalização mais clara do Fed diminuindo o seu balanço, que já atingiu praticamente 10 trilhões de dólares. Só no momento, né, desde a pandemia, da declaração da pandemia até hoje, nós tivemos um aumento de 4,8 trilhões de dólares. Essa inflação, ela acaba contaminando toda a economia. E essa inflação pode ser até maior. Essa aqui é a Core Price Index, né, a inflação ao consumidor americano, a principal medida. Ao longo do tempo, essa inflação ela foi sendo calculada de uma forma diferente. Se nós tivéssemos o cálculo parecido com o da década de 80, essa inflação estaria agora por volta de 15%, ou seja, naqueles patamares máximos observados no final da década de 70 e início da década de 80. Ou seja, a inflação ela é maior ainda, dependendo de como você observa. Do ponto de vista de inflação, não a de varejo, né, que é essa ao consumidor, mas a inflação do atacado, a inflação das empresas comprando e vendendo, né, entre si, não para o consumidor final, a gente verá aí uma inflação de mais ou menos 11%, né, que é maior também do que essa inflação que a gente está vendo hoje. Então, basicamente, nós temos aí um nível de inflação que acaba produzindo o quê? Acaba produzindo um aumento sistemático da taxa de juros. Se nós observarmos aí as taxas de juros de 10 anos, nós vamos ver que na virada do ano essas taxas estavam em 1,5% ao ano e agora essas taxas estão em 2,7% ao ano. Vejam que só nesse último momento aqui, desde o fundo de março, né, que aconteceu em março até agora, a gente teve uma alta brutal na taxa de juros, né, que foi de 1,7% para 2,7%. Se nós pegarmos taxas ainda mais curtas, como as taxas de 2 anos, nós vamos ver uma alta ainda mais explosiva, né, nos últimos meses e especialmente nessa última perna, passando de 1,3 alcançando até 2,5. E observem como essas taxas de 2 anos estão parecidas com as taxas de 10 anos. Nós falamos na semana passada como
essa sinalização é muito recessiva, indica a possibilidade de alguma recessão à frente. Esse aumento das taxas de juros significa uma queda sistemática no preço dos bonds. A correção no mercado de bonds já é a maior desde a virada do milênio, desde os anos 2000. Pegando novamente o título de 10 anos, nós já tivemos uma queda de 14% nesses títulos, e isso é a maior queda dos últimos 10 anos. Isso acaba gerando um efeito dominó, porque a partir do momento que você tem as taxas de juros maiores, até pelo desconto, né, do fluxo de caixa das empresas, nós temos um valor presente menor, né? Ou seja, nós temos a expectativa aí de preços menores para as ações. De fato, isso está acontecendo. Lembrem que na última conversa que nós tivemos na semana passada, eu falava que estava meio estranha essa alta, esse otimismo todo, e o pivô de baixa sugeria aí a retomada da pressão vendedora, e de fato nós observamos tal movimento. Então agora nós temos aí o Triple Q, né, que é o ETF de Nasdaq, produzindo uma queda, fazendo um fundinho aí por volta de 338 pontos, mas sugerindo mais quedas pela frente, com um suportão aí em 317 pontos. A expectativa seria de continuação desse movimento descendente mais à frente, pode até dar uma repicada, mas o mercado está num cenário, né, que favorece aí a pressão vendedora nas ações e nos bonds, né? Se a gente olhar aqui os bonds mais longos, e aí tem o ETF TLT, que são bonds de mais de 20 anos, a gente vê aí a perda de um suporte muito forte recentemente e a consolidação dessa tendência de baixa. Claro que o mercado está bem esticado no curtíssimo prazo, mas sugerindo até um repique, mas não mostra nenhum sinal de reversão. Essa inflação também tem desdobramentos políticos importantes. Saiu há pouco, né, uma pesquisa da CNBC, que é um canal mais voltado para o mercado financeiro, mas quase todos os canais aí, ou quase todas as mídias americanas têm um viés mais à esquerda, mais favorável ao Partido Democrata. Mesmo, né, nessa pesquisa, né, nessa fonte, nós temos a mínima, desde que começou a ser feita essa pesquisa da administração Biden, de 38% de aprovação. Né? 30%, desculpem, de aprovação e 53% de desaprovação. Por que isso é importante? Isso tem desdobramentos para o mercado financeiro, porque nós temos eleições, as midterm elections, que vão fazer aí o novo Congresso a partir de 2023 e vai ter uma eleição também para uma parte das cadeiras do Senado. E isso pode mudar o balanço de forças. Hoje, os democratas controlam a Casa Branca, obviamente, controlam o Senado e controlam a Câmara, apesar de por uma pequena margem, né? No caso aí do Senado, nós temos o controle no tie-break, e a gente tem um senador como o Manchin, lá de West Virginia, que não é favorável a todas as pautas do Biden, especialmente do ponto de vista fiscal, o que salvou um pouco, né, a situação, porque se tivesse sido aprovado aquele pacote de 1,5 trilhão de gastos adicionais do governo, nós veríamos uma inflação ainda mais forte. E na Câmara dos Deputados há uma vantagem aí para os democratas de algo como 12 votos, o que é muito pouco, né? Então, há uma expectativa de uma onda vermelha aqui nos Estados Unidos, que seria a eleição de uma Câmara republicana e talvez até mesmo de uma mudança de controle do Senado. Isso representaria fim, né, da possibilidade do Biden passar qualquer aumento de despesas governamentais, ou mesmo aumento de impostos, ou outras medidas que poderiam colocar ainda mais combustível na inflação. Além disso, ficaria uma pressão maior para a administração Biden estimular a produção de combustíveis fósseis, né? Um dos motivos dessa inflação foi justamente a decisão por parte dessa administração de incentivar energias renováveis e desincentivar a produção de fósseis. Quando Biden entrou na Casa Branca, os Estados Unidos eram os maiores produtores mundiais de petróleo e hoje estão aí, acho que em terceiro ou quarto lugar, diminuindo a dianteira em relação a outros países, justamente pelo desincentivo. Por exemplo, o Biden cancelou uma série de oleodutos que seriam produzidos aqui nos Estados Unidos, né, que seriam construídos nos Estados Unidos, melhor colocando. Ele
não aumentou ou até diminuiu a oferta de terras federais, onde poderia haver exploração, desincentivou bancos a emprestar recursos para exploração de petróleo, entre várias outras medidas, né? Então, essa história que o petróleo está em alta só por conta do conflito ucraniano é algo mentiroso, né? Na verdade, o petróleo vem subindo de forma acelerada bem antes do conflito lá na Ucrânia, por conta dessas políticas envolvidas pela administração Biden, né? Então, nós temos um cenário de inflação que acaba favorecendo as commodities, nós temos as ações sofrendo uma pressão negativa, assim como os bonds em geral, seja emitidos pelo Tesouro, seja os bonds emitidos por corporações. As taxas de juros vêm aumentando. Mesmo com essa alta, essas taxas ainda estão extremamente negativas em termos reais. Agora, nós temos que levar em consideração que esse dado de inflação é um dado meio atrasado, né? Porque em março, especialmente, se pegou aí o impacto maior dos efeitos da guerra, outros efeitos produzidos por políticas que já vinham sendo desenvolvidas há mais tempo, e a gente já começa a perceber uma diminuição no consumo e o aumento de estoques pelos resultados das empresas que estão saindo.